E se um dia você fosse deixado em um lugar onde todos esperam ser cuidados, mas nunca mais alguém viesse buscá-lo? A cena parece distante, mas foi exatamente o que aconteceu com um homem que chegou ao hospital acompanhado, cercado de vozes conhecidas, acreditando que em breve estaria de volta para casa. No início, nada parecia fora do comum. Exames, conversas rápidas, olhares de preocupação dos familiares. Porém, o que parecia apenas uma breve internação se transformou em algo muito mais profundo. É sobre essa história que vamos falar hoje. Um relato que expõe não só a solidão de um idoso, mas também o silêncio daqueles que deveriam estar ao lado dele. Se você gosta de histórias reais, que revelam verdades que raramente são ditas, aproveite para se inscrever no canal agora mesmo e ativar as notificações, porque esse relato vai mexer com você de um jeito que talvez nunca tenha sentido antes. Afinal, até onde vai o abandono humano? Ele se chamava Antônio, tinha 79 anos e ainda guardava no olhar uma mistura de serenidade e cansaço. Os fios brancos que escapavam pelo lado da cabeça denunciavam uma vida longa, marcada por batalhas que poucos conheciam. Não era um homem de muitas palavras, mas bastava escutar uma de suas histórias para perceber que havia atravessado décadas cheias de trabalho duro, sacrifícios e silêncios. No passado fora pedreiro, daqueles que levantavam paredes inteiras com as próprias mãos e se orgulhava de ter ajudado a construir casas onde nunca pôde morar. A vida simples, os dias de esforço debaixo do sol e as poucas recompensas moldaram nele uma postura resignada. Naquele hospital, não entrou como um estranho. Veio trazido por pessoas que carregavam o mesmo sobrenome, que deveriam ser a sua referência de afeto. Foi acomodado em uma maca, e logo após a triagem, parecia mais um entre tantos outros pacientes que cruzavam aquelas portas. Aparentemente seria apenas mais uma internação, algo corriqueiro, algumas consultas, exames, talvez uma noite ou duas para observação. Os familiares conversavam baixo com a equipe, e a rotina seguiu seu curso normal. Os primeiros dias foram tranquilos. Antônio falava com os enfermeiros, agradecia por cada copo d'água que recebia, por cada gesto de atenção. Nunca reclamava, mesmo quando as dores nas articulações o impediam de dormir. Já passei por coisa pior, dizia, como se quisesse aliviar a preocupação dos que estavam ao redor. Ainda que discretamente, olhava para a porta de tempos em tempos, sempre na expectativa de ver rostos familiares entrarem para lhe trazer notícias de casa, palavras de ânimo ou simplesmente companhia. Naquele início, o idoso ainda acreditava que tinha um lar que o esperava. Guardava memórias da pequena varanda onde costumava sentar para ver o movimento da rua, dos vizinhos que lhe cumprimentavam com respeito, da cadeira de balanço que rangia sob o peso de sua rotina repetitiva. Era como se cada lembrança fosse uma âncora, sustentando a certeza de que aquela passagem pelo hospital seria breve. Os profissionais também viam em Antônio um paciente dócil, colaborativo, daqueles que facilitavam a dinâmica do plantão. As enfermeiras comentavam entre si sobre a calma que ele transmitia, mesmo diante das incertezas da saúde. O médico responsável lembrava que, quando entrava no quarto, recebia dele sempre um sorriso tímido e uma frase de gratidão. Havia nele algo diferente, uma dignidade discreta que comovia. Mas por trás dessa imagem serena, começava a se formar uma pergunta inquietante. Onde estavam, de fato, as pessoas que o trouxeram? Se nos primeiros momentos a presença delas era evidente, com o passar do tempo, o movimento em torno dele foi diminuindo. As visitas que deveriam confortar e lembrar ao idoso que não estava só tornaram-se cada vez mais espaçadas. Antônio notava os vazios no corredor, o silêncio que substituía as conversas e, ainda assim, se agarrava à esperança de que logo alguém voltaria. Os dias avançavam e, mesmo com a atenção da equipe,
Era impossível não reparar nos olhos dele sempre fixos na porta, como se aguardasse a qualquer instante o retorno daqueles que desapareceram. Entre um cuidado e outro, médicos e enfermeiros começaram a perceber que a sua presença ali poderia se estender além do esperado. Mas ninguém ousava concluir isso em voz alta. Antônio não falava de mágoas. Pelo contrário, quando lembrava da família, seus comentários vinham carregados de orgulho. Mencionava filhos crescidos, netos, que corriam pelo quintal, memórias que acendiam nele um brilho quase infantil. Mas essas histórias sempre vinham acompanhadas de pausas longas, como se o silêncio preenchesse os espaços que a ausência começava a escancarar. Naquele cenário hospitalar, ele ainda não sabia, mas estava prestes a viver um dos capítulos mais dolorosos de sua vida. O lugar onde buscava cuidado se tornaria também palco da maior solidão que enfrentaria. Para a equipe, Antônio era mais que um paciente. Era o reflexo vivo daquilo que poderia acontecer com qualquer um de nós, caso um dia fôssemos esquecidos por aqueles que deveriam estar ao nosso lado. Nos primeiros dias, o ambiente ainda guardava sinais de proximidade familiar. Uma filha apareceu para deixar roupas limpas, um neto mais novo passou rápido pelo quarto dizendo que estava com pressa para voltar ao trabalho. Os gestos eram breves, mas bastavam para que Antônio sentisse que não havia sido esquecido. "Logo volto, pai", foram palavras ditas, apressadamente, como uma promessa feita no corredor. Aquela frase, simples e rotineira, seria o primeiro fio de esperança que ele guardaria com força no coração. No entanto, conforme as horas se transformaram em dias, a promessa começou a perder substância. O telefone de contato fornecido na ficha de internação passou a tocar sem resposta. Quando alguém atendia, as explicações vinham cheias de justificativas vagas. Trânsito, compromissos, falta de tempo. "Amanhã vou aí", diziam. Mas esse amanhã nunca chegava. Antônio, na sua ingenuidade terna, acreditava em cada palavra. Para ele, as dificuldades da vida sempre tinham sido justificativas aceitáveis. A correria do trabalho, os problemas financeiros, as preocupações com filhos e netos. Ele conhecia bem o peso das responsabilidades. Por isso, quando escutava que não podiam visitá-lo, balançava a cabeça com compreensão e dizia aos enfermeiros: "Eu entendo, eles devem estar ocupados. Logo vem me buscar." Mas havia uma diferença gritante entre estar ocupado e desaparecer. As visitas se tornaram raríssimas, quase inexistentes. E quando surgiam, vinham acompanhadas de sorrisos forçados e frases ensaiadas. Uma das filhas, ao ser questionada pela equipe sobre a alta que se aproximava, respondeu com um "sim, claro, vamos nos organizar." Mas o olhar perdido denunciava que não havia intenção real de levar o pai de volta para casa. Essa contradição foi a primeira fissura que a equipe percebeu. Enquanto isso, Antônio se apegava às palavras como se fossem verdades absolutas. Guardava cada promessa como um bilhete de volta ao lar. Dizia aos enfermeiros: "Eles falaram que vem amanhã. Vou até pedir para me ajudarem a vestir uma roupa melhor." E assim, preparava-se para uma despedida que nunca acontecia. A cada frustração, o sorriso dele diminuía um pouco mais, mas a esperança insistia em sobreviver. No fundo, aquela mentira repetida, "voltaremos logo", era mais dolorosa do que a ausência definitiva, porque mantinha acesa uma chama que só prolongava a espera. O idoso, que já havia enfrentado a dureza do tempo e das perdas da vida, encontrava-se diante de uma dor invisível, a do abandono disfarçado de desculpa. A equipe médica e de enfermagem começou a se dividir entre a compaixão e a indignação. Para os profissionais, a mentira era clara. As desculpas telefônicas já não faziam sentido, os horários combinados não eram cumpridos,
E cada visita era apenas mais um gesto de conveniência. A sensação era de que a família buscava ganhar tempo, postergando uma decisão difícil, mas inevitável. Antônio, porém, não enxergava assim. Para ele, cada ausência era justificável, cada explicação era legítima. Essa era sua forma de se proteger. Acreditar que ainda havia lugar para ele na vida das pessoas que amava. E é nesse contraste entre a fé do idoso e a descrença dos profissionais que a ruptura se torna evidente. A mentira não estava apenas no que foi dito, mas no vazio deixado por cada promessa não cumprida. Naquele ponto, ainda não havia clareza do que realmente estava acontecendo. Mas algo já estava profundamente quebrado. O hospital, que deveria ser apenas um espaço temporário de cuidado, começava a se tornar o único lugar onde ele recebia a atenção diária. A ruptura não foi marcada por gritos ou confrontos, mas pelo silêncio constante, pelas visitas que não chegavam, pelos telefonemas que não eram atendidos. Antônio, sentado em sua cadeira próxima à janela do quarto, continuava olhando para a porta, como se em algum momento ela fosse se abrir e trazer de volta aquilo que o tempo já estava levando embora. O que ele ainda não sabia é que aquela espera silenciosa seria, na verdade, o início de uma longa jornada de solidão dentro de um ambiente cheio de pessoas. Havia dias em que a esperança ganhava corpo, e Antônio se convencia de que tudo não passava de um mal-entendido passageiro. Quando alguém da família ligava rapidamente para a enfermaria, ainda que fosse apenas para perguntar sobre exames, ele interpretava aquilo como um sinal de cuidado. "Eles estão preocupados, só não conseguem vir", dizia, tentando transmitir otimismo até mesmo para os profissionais que já desconfiavam da realidade. Essa crença funcionava como um escudo. Ele se ajeitava no leito, penteava os poucos fios de cabelo com as mãos e pedia para vestir a camisa que tinha levado na mochila, guardada no armário. Dizia que queria estar apresentável para quando viessem buscá-lo. Esse simples ritual lhe dava a impressão de que continuava no controle, de que ainda tinha um lugar garantido para onde voltar. A equipe de enfermagem, sensibilizada, entrava no jogo delicado dessa ilusão. Ajudavam-no a se arrumar, traziam uma água fresca, abriam a cortina para que a luz do dia entrasse. Tudo isso dava ao idoso uma sensação de normalidade, como se estivesse apenas esperando a hora de ser levado de volta à rotina conhecida. Havia também os telefonemas curtos, cheios de promessas vagas, que mantinham acesa a chama da confiança. "Na semana que vem vamos buscá-lo, pai." Ele repetia essa frase para todos, com orgulho, como se fosse uma vitória pessoal. O médico responsável por ele, ao ouvi-lo contar isso, percebia a fragilidade escondida nas entrelinhas. Aquela promessa, tão pequena para quem dizia, significava o mundo para quem escutava. E assim, entre lembranças do passado e expectativas para um futuro próximo, Antônio vivia dias de falsa tranquilidade. Lembrava-se das histórias da juventude, das festas no bairro, das longas caminhadas com amigos que já não estavam vivos. Narrava cada episódio como se estivesse preparando o terreno para voltar a compartilhar momentos com sua família. Esse apego ao passado era, para ele, uma forma de reforçar a ideia de que ainda fazia parte de algo maior, de que ainda tinha valor dentro do lar que acreditava ser seu. Por vezes, ria sozinho ao imaginar os netos correndo pelo quintal, ou dizia que queria levar doces quando voltasse, como sempre fazia, depois das visitas ao hospital. Para os enfermeiros, era doloroso assistir àquela encenação involuntária. Um homem alimentando sua alma com lembranças, sem perceber que o presente já não oferecia os laços que ele tanto esperava. O tempo, porém, foi tornando mais difícil sustentar essa ilusão. As promessas de alta dependiam de providências familiares que nunca eram tomadas. Documentos, assinaturas, presença física de um responsável. O hospital não poderia liberá-lo sem isso. Ainda assim, Antônio insistia.
Eles disseram que logo vem. É só questão de ajustar as coisas. Essa frase se repetia como um mantra, uma tentativa desesperada de manter em pé um castelo que já desmoronava. Mesmo quando os dias se arrastavam sem novidades, o idoso se agarrava a pequenos sinais. Um bilhete esquecido na pasta médica, uma ligação breve, uma lembrança contada pelos enfermeiros que tentavam confortá-lo. Para ele, tudo era prova de que não havia sido deixado para trás. A mente humana, em busca de consolo, é capaz de transformar fragmentos em certezas. A ilusão de controle lhe dava força. Enquanto acreditava que estava prestes a ir para casa, mantinha-se firme, fazia esforço para caminhar pelos corredores, conversava com os outros pacientes. Era como se dissesse a si mesmo: preciso estar pronto quando me buscarem. Esse preparo, no entanto, escondia uma verdade que começava a sufocar a todos que o cercavam. Ninguém apareceria. Naquele quarto iluminado por luz fria de hospital, Antônio experimentava a estranha sensação de estar perto da vitória e, ao mesmo tempo, à beira do esquecimento. Ele não sabia, mas estava vivendo os últimos momentos de esperança antes de encarar a dor mais profunda. A certeza de que a porta pela qual tanto esperava não se abriria para sua família. Os dias viraram semanas, e a espera de Antônio começou a se transformar em um silêncio cada vez mais pesado. A cada manhã, ele ainda olhava para a porta, mas já não com a mesma confiança de antes. O sorriso tímido que oferecia aos enfermeiros ao falar da família foi dando lugar a um semblante cansado, marcado pela dúvida. "Será que esqueceram de mim?" perguntou certa vez, quase num sussurro, como se tivesse medo da resposta. O hospital, que deveria ser apenas uma escala temporária, passou a ser seu endereço. As roupas trazidas no início já estavam gastas, e a pequena mochila que o acompanhava na chegada permanecia intacta no armário, como se fosse uma mala de viagem que nunca seria aberta. A equipe médica percebeu que não havia mais justificativas plausíveis. Ninguém aparecia, ninguém ligava, ninguém se responsabilizava. A cada tentativa de contato, apenas silêncio do outro lado da linha. Enquanto isso, o idoso alternava momentos de lucidez e resignação com explosões de tristeza contida. À noite, chorava baixo, escondendo o rosto no travesseiro para não incomodar. Durante o dia, esforçava-se para manter a compostura, ainda agradecendo por cada gesto de cuidado, mas já não conseguia disfarçar a ausência que lhe corroía. Alguns funcionários começaram a levar pequenas guloseimas, jornais, até palavras de incentivo. Era a maneira encontrada para preencher o vazio deixado pelos que deveriam estar ao seu lado. O dilema da equipe crescia. Médicos, enfermeiros e assistentes sociais reuniam-se para discutir o caso. O que fazer com um paciente que não tinha para onde ir? Havia instituições, abrigos e alternativas legais, mas todas dependiam de documentos e do mínimo envolvimento familiar. Sem isso, tudo ficava parado. Antônio permanecia internado, ocupando um leito que deveria ser temporário, mas que se tornava definitivo por falta de escolhas. A cada reunião, a indignação era evidente. "Não é possível que alguém abandone o próprio pai assim", murmurava uma das enfermeiras enquanto ajeitava o lençol dele. Outros lembravam que aquela não era a primeira vez que viam algo semelhante, mas reconheciam que, em Antônio, havia algo ainda mais cruel: a clareza dele sobre sua própria situação. Ele entendia que estava sendo deixado, mas não tinha coragem de admitir em voz alta. Com o tempo, surgiram sinais físicos do abandono emocional. Antônio perdeu peso, a pele ficou mais frágil, as noites mal dormidas se acumulavam. O corpo refletia a alma ferida. Ainda assim, mantinha uma educação inabalável. Agradecia, sorria quando podia, e raramente reclamava. Essa postura apenas aumentava o peso no coração da equipe, que via naquele homem
a dignidade resistindo, mesmo diante do esquecimento. A tensão crescia também entre os profissionais. Alguns defendiam que era hora de acionar medidas mais drásticas. Outros acreditavam que ainda havia uma chance de contato com os familiares. Entre tentativas frustradas e burocracias lentas, o tempo passava e a solidão de Antônio se aprofundava. O quarto, que deveria ser um lugar de passagem, se transformava em prisão invisível, cercada por paredes brancas e horários de medicação. No auge desse processo, houve um momento marcante. Uma das enfermeiras encontrou o idoso sentado na beira da cama, olhando fixamente para a porta fechada. Quando ela perguntou o que ele esperava, ele respondeu: "Estou escutando passos. Deve ser minha filha chegando." Mas ninguém entrou. O corredor estava vazio. Essa cena ficou gravada na memória de todos que ouviram a história, como um símbolo doloroso da ilusão que já se desmanchava. O abandono não era mais uma suspeita, era um fato. A escalada da tensão não vinha de gritos ou confrontos, mas da constatação silenciosa de que o idoso estava de fato sozinho. A cada tentativa de negar a realidade, restava apenas mais evidência de que ninguém retornaria. O hospital, lugar de cuidados e esperanças, se tornava palco de uma espera infinita, onde o tempo era o inimigo mais cruel. Antônio, ainda que não dissesse com todas as letras, já sabia. Seu olhar denunciava. Ele estava sendo esquecido. E a cada dia que passava, a linha tênue entre esperança e resignação se tornava mais frágil, prestes a se romper de vez. A confirmação daquilo que todos já temiam não veio em um único instante, mas em fragmentos que aos poucos formaram uma verdade impossível de ignorar. A assistente social do hospital, depois de inúmeras tentativas de contato, conseguiu finalmente falar com um dos filhos de Antônio. A conversa, que deveria ser um alívio, trouxe a revelação que ninguém queria ouvir. Não havia planos para buscá-lo. As palavras foram ditas com frieza, quase como quem tenta encerrar um assunto incômodo. "Não temos condições de cuidar dele. O hospital que resolva." Essa frase atravessou a equipe como uma lâmina. Era a sentença que transformava a suspeita em certeza. Antônio havia sido deixado para trás de forma deliberada. Não se tratava de imprevistos ou da correria do dia a dia, mas de uma escolha consciente. A ideia de que a família tinha decidido cortar laços e transferir a responsabilidade para uma instituição foi recebida com indignação, tristeza e um profundo senso de impotência. Enquanto isso, o idoso ainda se apegava a pequenos gestos de esperança. Perguntava aos enfermeiros se havia novidades, se alguém havia ligado. Quando recebia a resposta vaga, preferia acreditar que se tratava de desencontros. "Às vezes eles não conseguem falar comigo, mas logo aparecem." Essa era sua maneira de manter de pé um castelo que já desmoronara. A equipe, dividida entre a ética profissional e a compaixão humana, passou a enfrentar um dilema doloroso: revelar a verdade nua e crua ou continuar preservando a ilusão dele. Médicos e enfermeiros discutiam em silêncio, cientes de que qualquer palavra poderia quebrar de vez o pouco que ainda sustentava aquele homem. Optaram por não expor diretamente o abandono, mas os olhos atentos de Antônio já liam nas entrelinhas. Ele percebia o desconforto, os olhares evitados, a hesitação nas respostas. Um episódio marcou esse processo de descoberta de forma definitiva. Durante uma das noites, após uma tentativa frustrada de contato com a família, a assistente social entrou no quarto e encontrou Antônio acordado, sentado na cama. Ele não perguntou nada. Apenas disse: "Eles não vêm mais, não é?" O silêncio que se seguiu foi a resposta que ele já sabia. Não houve necessidade de confirmações. A verdade estava ali, clara, entre as paredes frias do hospital. A partir daquele momento, algo mudou na postura do idoso.
Ele parou de se arrumar para esperar visitas, deixou de pedir para vestir a camisa preferida, não falava mais sobre o dia de ir embora. A esperança que antes era combustível se transformou em silêncio resignado. Não havia raiva em suas palavras, apenas uma tristeza profunda, difícil de traduzir. Era como se tivesse aceitado um veredito injusto, sem direito de defesa. Para os profissionais, esse foi o instante mais duro de todo o processo. Estavam acostumados a lidar com a dor física, com diagnósticos sombrios, mas presenciar alguém sendo deixado pela própria família era um golpe que feria em outra dimensão. A dor emocional não se tratava com remédios, nem com curativos. Era uma ferida invisível, aberta, que atingia não apenas o paciente, mas também quem cuidava dele. A descoberta não trouxe alívio, trouxe peso. Agora todos sabiam, sem espaço para dúvidas, que Antônio não tinha para onde voltar. As discussões começaram a girar em torno de soluções práticas. Encaminhá-lo para uma instituição de longa permanência, acionar órgãos públicos, tentar garantir que ele não ficasse desamparado. Mas, por trás das burocracias, havia a certeza amarga de que nenhuma medida substituiria o abraço de quem o abandonara. Para Antônio, a verdade se tornou silenciosa, mas presente em cada gesto. Já não perguntava pela família, já não esperava pela porta se abrir. Apenas observava a rotina do hospital com um olhar distante, como se sua vida tivesse sido reduzida àquele quarto, e as pessoas que, mesmo sem laços de sangue, ainda se importavam. A descoberta da ausência definitiva foi o momento em que o abandono deixou de ser uma suspeita para se tornar sua realidade incontestável. O momento de maior intensidade dessa história não veio acompanhado de sirenes, correria ou procedimentos de emergência. Ele se revelou no silêncio de um quarto comum, diante de um idoso que, depois de tanto esperar, finalmente deixou de olhar para a porta. A aceitação de Antônio foi um colapso silencioso, mas talvez o mais devastador de todos. Não havia mais expectativa, não havia mais tentativas de justificar ausências. Havia apenas a constatação de que o lar que ele acreditava ter já não o reconhecia como parte. A equipe sentiu o peso dessa transformação. Alguns profissionais se emocionavam ao vê-lo sentado na beira da cama, olhando pela janela para o céu cinzento, como se buscasse lá fora as respostas que já não encontrava dentro de si. Outros tentavam compensar a falta com gestos simples, trazer um café mais quente, puxar conversa sobre futebol ou lembrar histórias do bairro. Mas todos sabiam que nada substituía aquilo que ele havia perdido: o direito de ser lembrado pelos seus. Foi nesse contexto que a decisão precisou ser tomada. O hospital não podia mantê-lo indefinidamente e a rede social que o rodeava havia desaparecido. Restava apenas o caminho institucional: acionar órgãos competentes e buscar um abrigo digno, onde pudesse ter um mínimo de cuidado e companhia. O processo foi longo, cheio de papeladas e burocracias, mas enfim, chegou o dia em que Antônio seria transferido. Na manhã da saída, a equipe se mobilizou. Enfermeiros ajudaram a arrumar sua pequena mochila, ainda com as mesmas roupas que trazera semanas antes. Uma das técnicas de enfermagem improvisou um corte de cabelo para que ele se sentisse melhor. O médico passou cedo, mais por vontade de se despedir do que por necessidade clínica. O ambiente se encheu de uma melancolia coletiva, como se todos soubessem que estavam entregando não apenas um paciente, mas alguém que já fazia parte da rotina de cada um. Quando a ambulância estacionou na porta do hospital, Antônio respirou fundo. Não perguntou pela família, não fez comentários sobre voltar para casa. Apenas segurou a mão de uma das enfermeiras e disse: "Obrigado por não me deixarem sozinho." Essa frase, curta e sincera, desarmou a todos. Era o reconhecimento de que, mesmo sem sangue, aquelas pessoas tinham sido sua família quando mais precisou,
O destino foi uma instituição de longa permanência, onde teria um quarto simples, refeições regulares e cuidados básicos. Não havia luxo, mas havia a promessa de que não estaria completamente abandonado. Lá, outras histórias semelhantes se encontravam. Idosos esquecidos, vidas interrompidas pelo desinteresse de quem um dia deveria zelar por eles. Para Antônio, foi um choque inicial, mas também uma forma de compreender que não estava sozinho em sua dor. O clímax dessa história não foi marcado por reencontros emocionantes ou surpresas de última hora. Foi marcado por uma despedida silenciosa e pela aceitação da nova realidade. Antônio não recuperou a família que perdeu, mas encontrou em estranhos, profissionais de saúde, cuidadores, até outros idosos, um último laço de humanidade. Ele aprendeu a sorrir de novo, ainda que de forma tímida, diante das conversas no refeitório ou das visitas ocasionais de voluntários. Para os que o acompanharam no hospital, a saída de Antônio foi um misto de alívio e tristeza. Alívio por saberem que não estaria jogado à própria sorte. Tristeza por carregarem a certeza de que sua maior ferida não poderia ser curada por medicamentos. Ele não precisou de alta médica para ir embora, mas de um destino onde pudesse ao menos ser visto como alguém. Naquele dia, todos os que estiveram envolvidos aprenderam algo difícil de digerir. Nem sempre a maior batalha de um hospital é contra a doença. Às vezes, é contra o abandono. E quando a família se ausenta, resta à sociedade e às instituições a tarefa de garantir que ninguém seja esquecido até o fim. A história de Antônio não é apenas sobre um homem que foi deixado para trás. É sobre a fragilidade das relações humanas e a responsabilidade que temos uns pelos outros. Ao observar seu silêncio resignado, é impossível não refletir sobre o quanto cada gesto de atenção ou cada ausência marcada pela indiferença pode impactar a vida de alguém. A dor dele não veio da doença, mas do abandono, do vazio deixado por quem deveria protegê-lo, amá-lo e lembrá-lo de que sua existência importava. É nesse espaço entre o cuidado e a ausência que se revela a verdadeira dimensão do que significa ser humano. Todos nós, em algum momento, seremos dependentes de outros, seja em momentos de doença, fraqueza ou velhice. E a forma como tratamos aqueles que nos precedem, que construíram nossas histórias, revela o tamanho da nossa empatia. Antônio, mesmo na solidão, continuou mantendo sua dignidade, um exemplo silencioso de resiliência e coragem. A história também nos desafia a olhar para além do óbvio. Quando pensamos em abandono, muitas vezes imaginamos negligência extrema ou violência explícita, mas o abandono pode ser silencioso, disfarçado de promessas não cumpridas, de justificativas esfarrapadas, de telefonemas que nunca acontecem. A ausência que dói mais não é a física, mas a emocional. A certeza de que não se é lembrado, de que o vínculo mais importante se rompeu. Para quem acompanhou Antônio, a lição foi dupla. Primeiro, a valorização do cuidado genuíno, do simples ato de estar presente, de ouvir e de oferecer atenção. Segundo, a necessidade de criar uma rede de apoio que vá além do núcleo familiar. Muitas vezes, a sociedade se esquece de que hospitais e instituições não substituem a presença afetiva, mas podem oferecer um mínimo de dignidade quando o abandono se torna realidade. E é justamente nessa reflexão que surge o questionamento: como agir para que ninguém seja deixado para trás? A história de Antônio nos força a olhar para nossos próprios vínculos, a questionar se estamos atentos aos idosos, aos mais frágeis, aos que dependem de nós. Será que estamos cumprindo nosso papel como filhos, netos, amigos ou simplesmente seres humanos? Além disso, nos lembra que pequenos gestos podem ter impacto profundo. Um sorriso, uma conversa, a lembrança de um aniversário, o toque de mãos cuidadoso, tudo isso é capaz de reconstruir a esperança,
de devolver ao outro a certeza de que ainda é visto, amado e lembrado. Antônio, com sua paciência e resiliência, nos ensina que dignidade e humanidade existem mesmo nos ambientes mais frios e desafiadores. A história do idoso abandonado transcende o hospital. Ela fala da sociedade, das escolhas individuais e coletivas, da urgência de não apenas cuidar, mas de se importar de verdade. Nos lembra que envelhecer não significa tornar-se invisível e que cada vida merece atenção, respeito e carinho, até mesmo quando aqueles que deveriam estar presentes optam por se ausentar. Por fim, a narrativa de Antônio não termina com o abandono, mas com um chamado silencioso à reflexão. Cuidar do outro é mais que uma obrigação, é um ato de humanidade. E todos nós temos a chance, a qualquer momento, de escolher se seremos parte de quem deixa alguém para trás ou de quem oferece presença, calor e dignidade. Essa é a lição mais dura e mais preciosa que ele nos deixa. A história de Antônio nos lembra que nem todos os abandonos são visíveis e que, muitas vezes, a maior dor é aquela que não se ouve. Ele não perdeu apenas uma casa ou um lar, perdeu o olhar familiar, o abraço que acalenta e as palavras que confirmam que somos importantes para alguém. Mas mesmo assim, encontrou humanidade em estranhos, carinho na atenção diária de quem decidiu não ignorá-lo. E é exatamente isso que nos faz refletir. Quantas pessoas ao nosso redor podem estar vivendo sua própria solidão silenciosa? Quantas vidas passam despercebidas enquanto acreditamos que alguém está cuidando? Essa história nos desafia a olhar para cada idoso, cada paciente, cada pessoa vulnerável, não como números ou protocolos, mas como indivíduos que merecem respeito, atenção e amor. Se você se emocionou com essa narrativa e acredita que histórias reais como a de Antônio precisam ser compartilhadas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Curta este vídeo e compartilhe com amigos e familiares para que mais pessoas reflitam sobre a importância da empatia, do cuidado e da presença. E agora deixo uma pergunta para você. Se fosse alguém que você ama sendo deixado sozinho, você agiria da mesma forma ou faria diferente? Pense nisso e leve essa reflexão adiante, porque pequenas ações podem mudar a vida de alguém que ninguém mais lembra.